Bom dia, irmãos. O pastor falou sobre aquilo que tem acontecido na equipe de louvor, e muitos irmãos que não fazem parte do louvor têm vindo até nós, alguns dos músicos, ou até mesmo a mim, e têm dito como as coisas têm mudado, e isso tem sido perceptível para muitos da igreja, e eu louvo a Deus por isso. Mas se isso tem acontecido, é porque há algum compromisso também das pessoas que são da equipe do louvor, os músicos, os cantores e aqueles que têm dominicalmente chegado aqui mais cedo para se preparar, para ensaiar as músicas, para que tudo corra bem. Hoje, às 9 da manhã, a equipe estava aqui ensaiando para que tudo corresse bem. Até agora correu tudo maravilhosamente bem. Isso não é para nós, isso é para o Senhor. O compromisso que nós firmamos enquanto igreja, para servir a igreja, é para servir a Deus. Servimos a congregação por consequência daquilo que queremos fazer para Deus. E entrando no tema do compromisso, os irmãos já perceberam que desse primeiro trimestre inteiro, até março, todos os domingos, as mensagens terão por tema compromisso, algum tipo de compromisso. O pastor Jonatas, nos 2 domingos anteriores, já falou sobre o compromisso que nós temos enquanto igreja com a pregação expositiva no primeiro domingo e no último domingo com a teologia bíblica. E durante essa série nós abordaremos tópicos que deveriam ser centrais para qualquer igreja que tenha compromisso com Deus, para qualquer igreja que ama ao Senhor. Mas percebemos que algumas coisas não são bem assim, falaremos mais logo em seguida. Hoje nós falaremos sobre o compromisso que nós temos como igreja com o Evangelho. E seria lógico de se pensar que todos que estão aqui no domingo, ou todas as pessoas que vão à igreja no domingo, em alguma igreja, tem, em alguma medida, um compromisso com o Evangelho. Porque o Evangelho os transformou, ou porque o Evangelho as chamou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Mas, quando olhamos para os frutos das vidas de algumas pessoas que se dizem cristãs, percebemos que não há tanto compromisso assim com o Evangelho. E percebam, é possível medirmos a fidelidade que a pessoa tem com o Evangelho a partir dos frutos que ela produz em suas vidas. Eu queria dar um exemplo simples. Nessa última semana, no Brasil, nós tivemos o resultado do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. É o nosso instituto que faz o censo e faz as medições todas no país. 30% da população brasileira se diz evangélica. Ou seja, 3 em cada 10 brasileiros se dizem evangélicos. Eu creio que esse seria um número suficientemente grande para que nós não tivéssemos absurdos, como vimos na última semana, um ministro do governo fazer menções ao governo nazista em um discurso. Eu não sei quantos aqui viram isso. Mas certamente isso foi notícia no mundo inteiro. O ministro das Comunicações brasileiro basicamente repetiu um trecho de Goebbels, não sei como é que se fala o nome do ministro das Comunicações nazista, e nem quero saber também, mas ele basicamente repetiu ipsis literis, ou seja, ponto por ponto, mudando algumas palavras, aquilo que o ministro das Comunicações nazistas disse naquela época. Isso é inadmissível, pensando em qualquer estado, nação mundial. É inadmissível, vendo o dano que o nazismo causou na Europa e na vida de tantos judeus. É inadmissível ver que algum governo tenha pessoas que compactuem com esse tipo de pensamento. E aqui eu não quero fazer uma análise da direita ou da esquerda, brasileira ou portuguesa, não importa, não é essa a questão. A questão é que se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas diz que 3 em cada 10 brasileiros são evangélicos, eu creio que esse é um número suficientemente grande para que houvesse mudança, para que houvesse algum tipo de mudança na vida das pessoas, sendo que 40% da população brasileira é católica, ou seja, 70% da população brasileira se diz cristã. Assim como em Portugal, nós sabemos que muito do catolicismo é nominativo, as pessoas nascem naquela religião, mas não a praticam, nós sabemos que é assim também. Mas no Brasil nós já temos evangélicos não praticantes, isso já é comum. Já mencionei aqui que há inclusive traficantes evangélicos no Brasil, o que é uma grande maldição, enfim. Mas eu queria voltar para o assunto, e o tema de hoje é compromisso com o Evangelho. Compromisso, para quem não sabe, significa algumas coisas, de acordo com o dicionário. Compromisso significa uma obrigação ou promessa feita por meio ou por uma ou mais pessoas. Também pode significar uma obrigação social, como um encontro ou uma consulta. Também pode significar um acordo político, especialmente entre adversários, o que seria um pacto. E também significa estatuto de confraria ou uma escritura vincular. E dos tipos de compromisso que nós temos hoje em dia, todos nós temos algum tipo de compromisso. Aqueles que são casados têm compromisso com suas esposas ou com seus maridos.
Aqueles que estudam têm compromissos com seus pais e com as faculdades ou escolas onde estudam. Aqueles que trabalham têm compromisso com o seu trabalho. Isso tudo traz algum tipo de vínculo, algum tipo de compromisso. As pessoas têm um compromisso de alguma forma nesse aspecto. E o fato de estarmos cercados por tantos compromissos, de forma alguma deveria ser algo ruim. Porque quando a gente pensa em compromisso, isso traz de alguma forma a noção de fidelidade. Alguém que tem um compromisso deveria ter fidelidade com aquela pessoa ou com aquilo com o que tem compromisso. Um homem comprometido a uma mulher em casamento deve ser fiel a ela. Da mesma forma, uma igreja comprometida com o Evangelho deveria ser fiel ao mesmo. Ou seja, o que é um sinônimo de ser fiel a Jesus. Uma igreja que quer ser comprometida com o Evangelho de Cristo, ela precisa ser comprometida com o próprio Cristo. Nós hoje leremos o texto de Romanos 3. A indicação do pastor Jonatas foi do versículo 23 ao 31, mas eu voltei um pouquinho. Iremos do 21 ao 31. Eu peço que vocês já deixem as Bíblias ou os smartphones ou o que quiserem abertos. E o que é interessante desse texto é que Paulo não faz a menção à palavra evangelho. Paulo não menciona a palavra evangelho nesse texto, mas quando nós lemos, nós percebemos que o evangelho de Cristo está ali. Paulo está falando sobre o evangelho. E antes da gente entrar no texto também, eu queria trazer uma rápida definição do que é o evangelho, e essa definição vem da pena das mãos de John Piper, que é um pastor que eu admiro muito, o Jonatas também admira muito, já fez menção disso no púlpito várias vezes, e é importante nós termos pastores em quem nós podemos olhar e ver a fidelidade que eles têm para com Deus e também nos espelharmos de alguma forma na fidelidade desses homens para com Deus. Piper tem uma frase recorrente, muito recorrente no ministério dele, onde ele diz que Deus é o Evangelho. Ele diz que o próprio Deus é o Evangelho. E essa frase, de tão recorrente, já precisou ser explicada e virou um livro de 210 páginas. É uma coisa simples, uma pequena dissertação sobre o porquê de Deus ser o Evangelho. Mas eu queria trazer um pequeno trecho daquilo que Piper fala sobre Deus ser o Evangelho. E ele diz o seguinte: quando digo que Deus é o Evangelho, quero dizer que o bem maior, melhor, final e decisivo do Evangelho, sem o qual nenhuma outra dádiva seria boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para nosso gozo eterno. O amor salvador de Deus é o seu compromisso de fazer todo o necessário para nos fascinar com o que é mais profundo e duradouro, ou seja, Ele próprio. Quer dizer, Deus faz tudo o que for preciso para que nós sejamos fascinados com Ele próprio. Quando a gente pensa dessa forma, que Deus se esforça e Deus criou o mundo e Deus cria relações e cria pessoas que andam conosco para que nós sejamos fascinados com a sua glória, isso aponta para o amor que Deus tem por nós. Continuando. Visto que somos pecadores e não temos o direito nem o desejo de estar fascinados com Deus, o amor de Deus promulgou um plano de redenção para fornecer esse direito e esse desejo. A demonstração suprema do amor de Deus foi o envio de seu Filho para morrer por nossos pecados e ressuscitar novamente, para que os pecadores possam ter o direito de se aproximar de Deus e ter o prazer da sua presença para sempre. Ou seja, a noção de Deus ser o Evangelho passa pela noção de sacrifício, passa pela noção da entrega de Cristo para morrer por nós. E quando nós vamos agora ao texto de Romanos, nós percebemos que Piper certamente tomou base desse texto e de outros, certamente, para definir essa explicação de que Deus é o Evangelho. Então nós faremos agora a leitura, peço que acompanhe, Romanos 3, versos 21 a 31. Diz o seguinte, a carta: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus?
Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. Oremos. Senhor Deus, obrigado por aquilo que lemos na Tua palavra. Obrigado pela certeza que temos que o Senhor próprio depositou em nós a fé suficiente para crermos em Cristo e assim encontrarmos justificação. Eu peço, Deus, que o Teu Santo Espírito agora nos ajude a entender esse texto. Revele, Senhor, aquilo que precisa ser revelado à vida de cada um a partir desse texto. E que o Senhor fale, ó Pai. Apenas o fato de estarmos lendo a Tua palavra, sabemos que Tu falas, ó Pai, porque a palavra é a Tua palavra, Senhor. É o verbo vivo, é aquilo que o Senhor determinou para a nossa salvação e para a nossa redenção, Deus. Então, permita, Senhor, que essa palavra ganhe espaço em nosso coração, ó Pai. Elimina, Senhor, elimina qualquer pensamento contrário ao que está acontecendo aqui agora, Senhor. Tira de nós as preocupações, tira de nós os cuidados extremos, ó Pai. Permita que nós cuidemos da nossa vida agora espiritual, cuidemos que nós tenhamos atenção para aquilo que é importante. E nesse momento é que nós nos assentemos aos pés de Cristo, ouvindo aquilo que Ele tem a dizer, Senhor. Então, Senhor, cuida de nosso coração, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. É um texto um bocado longo, e eu gostaria de dividi-lo em duas partes. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o contexto do que está acontecendo aqui. Paulo escreve a epístola aos Romanos, como nós sabemos, como uma forma de ensinar aquela congregação. Ela provavelmente foi fundada por pessoas que se converteram no dia de Pentecostes, muito provável que isso tenha acontecido, e ela nunca teve um ensino apostólico formal. Nenhum apóstolo esteve em Roma para pregar. Então, Paulo, tendo o cuidado que ele já tinha com os gentios, escreve essa carta na tentativa de educá-los naquilo que era a fé apostólica, naquilo que os apóstolos criam como uma unidade. Romanos também é uma carta de defesa, não defesa do próprio Paulo, mas uma defesa da fé dele, defesa daquilo que ele tinha a pregar. Então, quando nós olhamos para Romanos, nós temos basicamente uma teologia sistemática em forma de carta. É uma teologia sistemática em forma de correspondência. E então, os principais temas daquilo que nós temos como importante no Evangelho estão descritos na carta. É uma carta extremamente rica, e só esse trecho que nós acabamos de ler é absurdamente rico. Então, essa era a intenção de Paulo ao escrevê-la. A primeira divisão que nós faremos é dos versículos 21 a 26. E essa parte, eu não vou ler novamente o texto. No capítulo 3, aquilo que antecede os versículos anteriores, até o versículo 21, temos Paulo defendendo a sua visão teológica de que tanto os judeus quanto os gentios são igualmente culpados perante Deus. Ele usa a lei mosaica como referência de julgamento e conhecimento do pecado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Os judeus por terem recebido a lei, e os gentios porque eles têm a lei gravada em seu coração, conforme ele próprio diz em Romanos 2, 14 a 16. Eu vou ler, não precisam abrir, mas diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, tanto os judeus quanto os gentios são culpáveis diante da lei mosaica. Todos. Mesmo que os gentios não tenham recebido a lei foi gravada no coração deles pelo próprio Deus. Então, a lei, ela tem uma ótima finalidade, ela aponta o pecado. A lei demonstra o que é pecado, só que a lei não é capaz de salvar. A lei não salva nem o judeu, e a lei nunca vai salvar o gentio. Ninguém será salvo pela observância da lei. E por isso Deus provê esse meio de salvação e justiça que não depende da lei, ou de sua observância, mas ao mesmo tempo esse meio de salvação é apontado pela lei e pelos profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, tudo que nós temos no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Aquilo que nós temos no Antigo Testamento não é suficiente para salvar ninguém. Nunca foi, nunca será. Mas ela aponta para aquela que é a salvação final que Deus promoveu e que Deus pensou desde a eternidade. Deus desde a eternidade tinha um plano de salvar a humanidade através do seu Filho unigênito. Cristo não foi, em hipótese alguma, um plano B. Em hipótese alguma, Cristo foi um plano B. A graça oferecida a todos os que creem é unicamente por causa dos méritos de Jesus Cristo.
Uma vez que Jesus é aquele que cumpre a lei com perfeição, ele concede da sua justiça a nós. Esse processo se chama justificação. Ou seja, nós não temos justiça própria, nós não temos como garantir que observaremos a lei plenamente. Nem os sacerdotes conseguiam fazer isso, o próprio Jesus diz isso nos evangelhos. Nem os sacerdotes conseguiam observar a lei. E eles colocavam um peso grande demais no povo naquela época. Mas Jesus, por ser filho de Deus, mas também sendo homem, ele cumpre plenamente a lei estabelecida por Deus e ele se torna, assim, o sacrifício perfeito, aquele que poderia entregar a sua vida por nós. Ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que seria imolado por nós. Porque como nós não conseguimos, como nós nunca conseguiremos, nem em 1 milhão de anos, devolver para Deus aquilo que nós precisaríamos através da observância da lei, Cristo fez isso por nós. Foi necessário a derramação, o derrame do sangue de Cristo por nós. E essa declaração de justiça é totalmente nos méritos de Jesus. Não há absolutamente nada que qualquer um de nós poderia fazer para receber essa graça. No entanto, há uma chave que nós lemos em Romanos para que esse recebimento de graça aconteça, que é a fé em Jesus Cristo. O mesmo Paulo, alguns anos depois, escreve à igreja em Éfeso e diz que a fé é um dom de Deus. Paulo não fala isso explicitamente agora em Romanos nesse momento, mas quando ele escreve aos Efésios, aproximadamente 4 ou 5 anos depois dessa carta, ele diz que a fé é um dom dado por Deus. Não há como alguém decidir ter fé. Ninguém acorda um dia e diz, hoje eu vou ter fé. Hoje eu terei a fé necessária para crer no Filho de Deus. Ninguém consegue isso. Ninguém nunca vai conseguir isso. Ela precisa ser concedida por Deus e assim, mediante essa fé, vem a justificação para todo aquele que crê. Quando nós olhamos de novo para o texto, a gente percebe que a execução do plano gracioso de Deus é perfeita. E a gente lê no versículo 25 o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando a gente pensa nos pecados anteriormente cometidos, você pode pensar na sua própria vida, mas você pode levar isso tão longe até Adão e Eva. Deus tinha todo o direito de exterminar Adão e Eva naquele momento e reiniciar todo o processo. Dar um boot no sistema e começar tudo de novo. Mas não, Deus, por sua longanimidade, por sua paciência, por seu amor eterno e imutável, ele decide esperar, ter paciência, para que o seu plano fosse completo. Deus poderia ter eliminado a humanidade naquele momento e começar tudo de novo. Porque Deus é Deus, ele pode fazer isso a qualquer momento. Assim como nós vemos que ele fulmina pessoas no Antigo Testamento, no próprio Novo Testamento, no início da igreja, nós vemos isso acontecendo também, porque ele decide isso. Ele não faz mais isso hoje, ainda bem, senão todos nós poderíamos não acordar um dia. Mas é importante percebermos isso. Deus é longânimo. Se nós precisamos ter como um dos pontos do fruto do Espírito a longanimidade, é porque Deus é assim também. Deus teve essa paciência para conosco. Deus tem essa paciência para conosco. Mesmo aqueles que nasceram na igreja, como eu nasci, como minha esposa nasceu, como muitos aqui nasceram na igreja, Deus teve paciência até o momento em que nós, pela graça dele, deixamos de resistir à voz dele e ouvimos a doce voz de Cristo nos chamando para a vida eterna. Porque filho de crente não é crente. Não é assim que funciona. Todos nós precisamos um dia ter ouvido a voz doce do Senhor Jesus Cristo nos chamando para a vida. Mesmo aqueles que nascem e crescem na igreja. Nós podemos conhecer muito do Evangelho. Podemos porque ouvimos nas EBDs e nas EBFs e em tudo isso. Mas se nós um dia não ouvirmos a voz, não deixarmos de resistir à voz dele e não abrirmos mão de uma vida pecaminosa, não adianta ter crescido na igreja. Não vai ter adiantado de nada ter crescido na igreja. Essa é a primeira parte do texto, dos versículos 21 a 26. A segunda parte vai dos versículos 27 ao verso 31. E repare que logo no início do versículo 27, Paulo faz a seguinte pergunta. Na minha tradução está: onde, pois, a jactância? Ou, onde está a soberba? Onde está a arrogância? Onde está a vanglória? Quando Paulo fala do versículo 21 ao 26, que nós somos salvos porque Deus é gracioso e porque mediante a fé nós recebemos o sacrifício de Cristo e porque mediante a fé somos justificados, ele quer dizer, por que é que vocês são arrogantes com a sua salvação? De que adianta ser arrogante com o fato de ser salvo? Você não fez nada para isso. Nenhum de nós fez nada para isso.
Por que que... Olha como é que eu sou salvo, eu sou mais crente que todo mundo, eu sou o melhor dos crentes, eu sou o supra-sumo dos crentes. Irmãos, muitos têm essa atitude. Muitos têm essa atitude. Sim, eu conheço inúmeras pessoas no Brasil que têm essa atitude. E é triste isso, porque não é mérito daquela pessoa, ela não fez absolutamente nada. Como já falei aqui outro dia, uma citação de Jonathan Edwards, a gente não traz nada para a nossa salvação, a não ser o pecado que tornou essa salvação necessária. Tudo que nós trazemos para a nossa salvação é o pecado. É tudo que a gente adiciona para a nossa salvação. É o pecado que nós temos desde que nascemos. Isso é triste, ver alguém que se vangloria por ser salvo e não percebe que, olha, você não colocou nada na sua salvação. No prato que lhe foi entregue com a salvação, não há nada que você mesmo tenha feito. Não há nada que você, nenhum ingrediente você mesmo adicionou. Nada disso. Nada disso. Então Paulo começa falando sobre isso. Onde está a jactância? Onde está a arrogância? Paulo acaba de explicar que somos todos pecadores, merecemos a morte por nosso pecado, mas como fomos abençoados por Deus com o dom da fé, mediante essa fé, somos justificados pelo sacrifício perfeito de Jesus, que satisfaz a lei e a ira de Deus. Isso é um ponto importante. O sacrifício de Cristo satisfez a lei de Deus e ele satisfaz a ira de Deus. Nós éramos alvo da ira de Deus, que por sua paciência e por sua longanimidade decidiu depositar toda essa ira em seu Filho. Por nós. Olhando por esse aspecto, fica muito difícil mesmo ter qualquer tipo de vanglória na nossa salvação. Olhando pelo aspecto de que nós éramos merecedores de toda a fúria e ira de Deus. E ainda é difícil para muitos de nós pensarmos que Deus é alguém irado, que Deus é alguém que tem ira, que tem raiva. Raiva no sentido, eu estou usando um termo bem humano para dizer isso. Porque mesmo na ira de Deus, Deus é santo. Mesmo em sua ira, ele é perfeitamente santo. Ele é justo na sua ira. A ira dele é justa. Ele tem motivos pelos quais estar irado com a humanidade. Ele tem motivos. E não foi à toa que ele depositou toda essa ira no seu único filho. E da forma como foi. Nós merecíamos todo aquele despejar de ira. Nós merecíamos todo o fogo de Sodoma e Gomorra. Nós merecíamos tudo isso. Nós, eu, você, nós merecemos. Deus, em sua longanimidade, através da fé que Ele próprio colocou em nosso coração, Ele próprio depositou essa fé em nós, nos justifica através do sangue e da entrega de seu Filho Jesus. Mas quando nós falamos aqui da arrogância que Paulo fala, nós podemos voltar de novo a Efésios. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo fala o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Percebam que a mensagem de Paulo é baseada nisso. Vocês não têm nada para oferecer, vocês são desgraçados. É tudo porque Deus é bom. Porque o próprio Paulo experimentou isso, percebam, o próprio Paulo experimentou isso. Quando nós vemos em Atos o apedrejamento de Estevão, aqueles homens que apedrejaram Estevão depositaram suas túnicas aos pés de Paulo. Paulo consentiu com o apedrejamento de Estevão e eu arrisco dizer que Paulo teve prazer em ver Estevão ser morto. Assim como Paulo tinha prazer em ver os cristãos serem mortos ou presos. Paulo é aquele que perseguia homens, mulheres e crianças. Ele não tinha o menor respeito pelo ser humano desde que ele fosse cristão. Para ele, cristão era alguém menor que animal. Era assim que Paulo se sentia em relação aos cristãos. Para Paulo escrever isso é porque nós percebemos a grande mudança que Deus operou na vida dele. Mas, amigos, essa mudança está disponível a todos nós. Todos nós que pela fé fomos justificados por Cristo Jesus temos esse mesmo tipo de mudança. O nosso pensamento precisa mudar, as nossas atitudes precisam mudar, a forma como nós operamos uns com os outros precisa mudar drasticamente, absurdamente. Porque se Deus que é todo poderoso, se Deus que é fantasticamente maravilhoso, esse Deus, Criador dos céus e da terra, derramou o seu amor em nós, porque Ele depositou fé em nosso coração, e através do sangue de Jesus Ele nos justifica e nos resgata do império das trevas. De novo, todos nós aqui merecíamos o inferno. Eu não tenho como deixar de enfatizar isso. Porque se nós falamos de evangelho, se nós falamos de sacrifício de Jesus, precisamos falar daquilo que nós éramos merecedores anteriormente. Vocês mereciam o inferno, e eu também. É disso que Deus nos resgatou. É disso.
O inferno não é um lugar agradável. O inferno é um lugar onde Deus não estará lá. Deus não estará lá. É a completa separação do Senhor. É um abismo absurdo entre a maravilhosa vida eterna que Deus preparou para nós e que o próprio Senhor Jesus disse: vou para lá preparar lugar para vocês. É essa a diferença de um lugar onde Cristo foi preparar para nós e de um lugar onde Deus preparou para aqueles que são os réprobos, aqueles que não têm mérito na sua glória, aqueles que não têm participação na sua vida eterna. É disso que Deus nos livrou. Disso que Deus nos livrou. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos e lemos também o texto de Efésios, há uma ênfase proposital em Paulo afirmar que não há vanglória para recebermos a graça de Deus. Em primeiro lugar, porque nós não somos merecedores. Em segundo lugar, pois o preço da nossa justificação foi alto demais. Não há como termos um pensamento demasiado elevado acerca de nós mesmos, quando aquilo que nos garante a vida foi alcançado nos merecimentos de Cristo. Não fizemos nada para receber tamanho presente. Paulo, então, conclui seu pensamento dizendo que a nossa justificação é independente das obras da lei e também independente de qualquer boa obra que venhamos a realizar. Essa conclusão aponta para outra. Judeus não são salvos por tentar observar a lei e os gentios não são salvos por tentar parecer judeus. Percebem? Quando nós lemos Gálatas, e Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem colocou essa venda nos olhos de vocês? Porque vocês viram, através da minha exposição, o próprio Cristo ser crucificado. Gálatas, a Galácia era uma igreja grega, não tinha nada a ver com judeus, mas alguns judaizantes chegaram naquele lugar e tentaram converter aquelas pessoas ao judaísmo para que, olha, você precisa ser primeiro judeu para ser cristão. E Paulo vem e diz: vocês são malucos? Quem que colocou isso na cabeça de vocês? Vocês já viram, eu já apresentei, eu já expus Cristo crucificado diante de vocês. Por que vocês estão mudando de pensamento? Ou seja, se o judeu não é salvo por observar a lei, até porque ele não tem como observar toda a lei, só Cristo pode fazer isso. O gentio não vai ser salvo por tentar parecer judeu. Não faz sentido. Nós que somos gentios nesse aspecto, porque nós, a não ser que alguém tenha ascendência judaica, e aí me desculpe, você não é gentio, mas você pode ser gentil, mas não gentil. Desculpa a piada também. Depois alguém edita isso aqui, tá no para o Spotify. Mas enfim, não havia motivo para aqueles que não faziam parte da igreja judaica, para aqueles que não faziam parte da cultura judaica, tentarem parecer judeus. Lembrando que Paulo também precisou publicamente enfrentar Pedro, porque Pedro, depois que percebeu que, olha, tudo aquilo que Deus criou é santificado, então a gente pode comer de tudo. Então Pedro foi comer da comida que os gentios comiam. Aí depois, quando chegaram os judeus, ele saiu de perto. Não tem parte com isso, não quis. E Paulo precisou chamar a atenção publicamente de Pedro, porque você não precisa mais viver de uma forma ou de outra. Cristo nos chama para a liberdade. Por que você está querendo viver preso a algo que o próprio Cristo já te libertou? Na verdade, isso vale para todos nós. Por que nós queremos continuar vivendo em pecado se o próprio Cristo já nos libertou do pecado? A prisão já está aberta. A prisão já está aberta. O Evangelho também é isso. Nós não precisamos mais viver em pecado. Temos uma vida melhor para perseguir. Nós temos uma vida melhor para perseguir. Também é um certo engano. É certo que nós, como cristãos, somos peregrinos nessa terra. Essa terra não é o nosso lugar. Essa terra deixou de ser a nossa habitação. E aquilo que nós passamos aqui é a menor parte da nossa vida. Mas, por outro lado, é certo que Deus nos salva nessa vida para que nós também desfrutemos daquilo que Ele mesmo fez de bom nessa terra. E nós podemos ter relacionamentos, podemos nos casar, e podemos comer boas comidas, e podemos aproveitar tudo aquilo que Deus fez para o nosso de deleite. Mas nós não precisamos mais ficar amarrados ao pecado. Não precisamos, não há necessidade disso. Jesus já morreu por isso. Jesus já quebrou essa cadeia já não nos prende mais. Graças a Deus, essa cadeia já não nos prende mais. Então, para concluir, quando olhamos para esse texto de Romanos 3 e quando pensamos na afirmação que eu li de John Piper anteriormente, nós observamos que a boa nova do Evangelho é essa. Deus, através de sua graça, resgata, mediante a fé em Jesus, pecadores de todos os povos, gentios e judeus, mediante a fé em Jesus, colocando sobre eles uma justiça imerecida, que é fruto da plena observância da lei em Cristo Jesus. É tudo através de Cristo. É tudo através de Cristo. Só por Ele.
Como crentes comprometidos com o Evangelho, precisamos reafirmar essas verdades, especialmente a de que o pecado nos leva ao inferno. Estarmos comprometidos com o Evangelho requer um compromisso com a pregação integral da palavra de Deus. E precisamos falar de pecado, que o inferno é o destino dos que vivem em pecado, mas que através da fé em Cristo Jesus, podemos ser inocentados de todo o nosso pecado, recebendo vida plena. Da mesma forma como crentes comprometidos com o Evangelho, precisamos nos lembrar que não fizemos absolutamente nada para merecermos essa graça. Nascemos pecadores, desgraçados, merecedores e dignos do inferno. Então recebemos o dom da fé e, através desse dom, recebemos a justificação em Cristo Jesus. Nem mesmo capacidade de crer sozinhos nós temos. Nem mesmo essa capacidade nós temos. Tamanha desgraça em que o homem está inserido. Isso apenas enfatiza quão bom é o Deus que nos livrou do império das trevas. O compromisso com o Evangelho não é apenas comunitário, percebam. Isso não é apenas um compromisso que nós como igreja assumimos. Não é só dessa comunidade, não é só como organização ou como múltiplos aqui que nós assumimos esse compromisso. Ele não tem validade apenas quando entramos pela porta da igreja. Agora que eu entrei eu sou comprometido com o Evangelho. Quando eu sair eu já deixo de ser comprometido com o Evangelho. Esse é um compromisso que precisa ser firmado no coração de cada um de nós, pois há uma infinitude de outros falsos evangelhos sendo pregados no mundo hoje. O falso evangelho da pornografia, o falso evangelho da prosperidade financeira, o falso evangelho do culto à personalidade, o falso evangelho das redes sociais e a vida perfeita representada nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tudo aquilo. Esses falsos evangelhos são tentadores, mas cobram um preço caro demais. Quem dera todos nós jurássemos fidelidade e compromisso ao verdadeiro evangelho que nos foi concedido gratuitamente, embora tenha custado preço de sangue. Irmãos, não tenham dúvidas, no dia em que nós, como igreja, estivermos plenamente comprometidos com o Evangelho de Jesus, nesse dia nós podemos afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. No dia em que todos nós, individualmente, estivermos comprometidos, porque quando individualmente estivermos comprometidos, coletivamente também esse compromisso terá validade. Que o Senhor nos abençoe e ajude a cada dia. Vamos orar a palavra? Senhor Deus e Pai, agradecemos por ter nos concedido o dom da fé em Cristo Jesus e agradecemos, pois através desse dom fomos alcançados por vossa justiça. Agradecemos pelo dom gratuito da salvação em Cristo e pela graça que livremente derramou sobre nós. Permita que a lembrança de que nada fizemos para merecer tamanha misericórdia acompanhe nossos dias e que nunca venhamos a nos vangloriar por algo que temos e nem mesmo merecíamos. Que o Teu nome seja engrandecido em nossa igreja, que cada um de nós individualmente firme o compromisso com o Teu Evangelho e que a Igreja Batista da Graça seja também conhecida como uma igreja comprometida com o verdadeiro e sublime Evangelho de Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém.